A construção e a interpretação de gráficos são fundamentais para qualquer profissional que trabalhe com ciências exatas. Os gráficos muitas vezes apresentam informações valiosas sobre o que se pretende estudar. Quando se quer determinar uma integral sobre uma dada região, é de fundamental importância construir o gráfico da região para depois determinar a integral desejada. Para testar o seu conhecimento, esboce a região de integração e determine o valor da integral apresentada. Então, nós temos 3 itens que faremos. Comecemos com o item A. Então, nós temos aqui o item A, que é para calcular a integral de 0 a π, x, no caso, variando de 0 a π, x, porque é a integral mais externa, e a integral mais interna é y, variando de 0 a x, indicada aqui por dy. Primeiro, vamos observar que a região que nós vamos desenhar, ela é limitada, y, no caso, é limitado entre 0 e x. E x varia entre 0 e π. Portanto, as fronteiras da nossa região correspondem às retas y igual a 0, y igual a x e entre x igual a 0 e x igual a π. Se colocarmos isso num gráfico, nós temos aqui a reta y igual a x, ilustrada. Temos também o eixo x, que corresponde a y igual a 0. E temos a x igual a π. Portanto, a nossa região de integração corresponde a esta região triangular. Bom, agora nós vamos fazer o cálculo. Nesse caso, o nosso x varia de 0 a π, né? E o nosso y varia de 0 a x. Portanto, o cálculo da integral vai ficar, nesse caso, nós mantemos x fixo e integramos em relação a y. Então, nós vamos integrar aqui o seno de y somente, né, com y variando de 0 a x. Neste caso, a integral de y é menos cosseno de y, nos limites que variam de 0 a x. Então, vamos substituir o y por x e o y por 0. Nesse caso, nós obtemos integral de 0 a π, a variação para x, mantemos o nosso x e agora aplicamos o limite superior, que é x em y, fica menos cosseno de x, menos da integral, né, teorema fundamental do cálculo, aplicado a y agora substituído por 0, menos cosseno de 0. Então, menos com menos dá mais, cosseno de 0 é 1. Então, nós temos aqui esta integral em x. Agora, nós vamos integrar em x. Bom, vamos fazer essa multiplicação primeiro. Vamos abrir isso aqui. Então, multiplicando x por menos cosseno de x, nós encontramos menos a integral de 0 a π, x cosseno de x dx, mais a integral de x dx, que é desenvolver aqui esse produto. Bom, essa primeira integral ela não é tão imediata. Nós temos que utilizar a integração por partes. E a segunda integral é bem simples. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Fazendo a mudança aqui, no caso, escolhendo u igual a x, para a gente obter essa primeira integral, então a gente obtém, se u é x, du é igual a dx. No caso aqui, o nosso dv é o que sobra. Se eu fiz u igual a x, dv é cosseno de x dx. Cosseno de x dx. Fazendo a integral, né, nós obtemos a integral do cosseno de x, a gente obtém como sendo seno de x. E agora, aplicando aqui na fórmula de integração por partes, a gente obtém que a integral de x cosseno de x, que é essa integral que queremos achar, é igual a u vezes v, nesse caso é x vezes o seno de x, menos a integral
de v du. Nesse caso, o nosso v vale seno de x e o nosso du vale dx. Então, isso aqui dá menos a integral do seno de x dx. Bom, a integral do seno de x é menos cosseno de x. Vezes o menos que tem aqui, nós temos mais, que é mais cosseno de x. Então, essa primeira integral, a menos do sinal, é x seno de x mais cosseno de x. Então, a gente pode agora voltar para a nossa integral original e substituir os limites de integração. Então, vai ficar menos, essa primeira integral a gente já encontrou aqui, como sendo x seno de x mais cosseno de x, que é essa integral aqui, mais essa integral de x ao quadrado sobre 2 corresponde à integral de x no intervalo de 0 a π. Então, o que a gente obtém é, portanto, menos x seno x mais cosseno de x, que é a nossa primeira integral, mais x2 sobre 2 nos limites de integração de 0 a π. Substituindo x por π, obtemos menos π seno π mais cosseno de π, e mais, substituindo aqui o x por π, fica π ao quadrado sobre 2. Então, a gente obtém aqui o limite superior, menos o limite inferior aplicado, no caso, substituindo x por 0. O que vai ficar? Menos 0 seno de 0, mais cosseno de 0, mais 0 ao quadrado sobre 2. Bom, isso dá, após as contas, dá 2 mais π ao quadrado sobre 2. Então, esta é a resposta do item A desta questão. Para a gente agora responder o item B, né, a região é bem simples, é uma região retangular. No caso aqui, o nosso x varia de menos π a 1 e o y varia de menos 1 a 0. Então, aqui nós temos a variação para x e para y, e as fronteiras, nesse caso, corresponde a fronteira do nosso retângulo corresponde a x igual a menos 1 e x igual a 1, e y variando de menos 1 a 0. Um gráfico para ilustrar a nossa região é colocado aqui para vocês. Então, nós temos aqui a x como sendo menos 1, x igual a 1, y igual a 0, que é o eixo x, e y igual a menos 1. Portanto, temos aqui a nossa região retangular. Agora é só integrar. Bom, vamos integrar primeiro em relação a x, mantendo o y constante. Neste caso, mantemos o y constante. Então, a integral de x dá x2 sobre 2, mais a integral de y em relação a x dá y vezes x, mais a integral de 1 em relação a x dá x. Substituindo o x por menos 1 e por 1, né, o limite superior como sendo 1 e o limite inferior como sendo menos 1, a gente obtém este resultado. Nesse caso, o x, substituindo o x por 1, isso aqui vai ficar 1 sobre 2, mais y mais 1. Agora, vamos substituir x por menos 1. Substituindo x por menos 1, aqui no integrando, vai ficar menos metade de menos y menos 1. Substituir o x por menos 1. Então, obtém esse resultado. Simplificando este resultado aqui, o integrando, isso dá 3 mais 2y. E agora, vamos integrar em relação a y, que é bem simples. Então, a integral de 3 em relação a y, isso dá 3y, mais a integral de 2y, isso dá y ao quadrado. Né? Dá 2y ao quadrado sobre 2. Elimina 2 com 2, fica y ao quadrado. Nos limites de integração, que varia de menos 1 a 0. Então, substituindo o limite superior de y por 0, isso aqui vai dar 0, menos, substituindo o limite inferior por menos 1, aqui nesse resultado, a gente encontra menos 3 mais 1. Simplificando, a gente encontra 2. Então, esta é a resposta da integral aqui do item B. E para a gente finalizar esta questão, vamos responder o item C. Bom, o nosso item C, a nossa região, nesse caso, o nosso x varia de y a y ao quadrado, que é a integral aqui mais interna, e o nosso y varia de 1 a 2. Então, está aqui os limites, né, que
corresponde à nossa região. Então, as fronteiras dessa região é formada, portanto, pelas retas x igual a y e x igual a y ao quadrado, entre y variando de 1 a 2. Bom, nesse caso aqui, o y igual a x, nós temos esta reta, x igual a y, e temos a parábola x igual a y ao quadrado com eixo de simetria em x. Por outro lado, o nosso y ele varia de 1 a 2. Então, nós temos essa fronteira y igual a 1 e y igual a 2. Então, facilmente a gente percebe que a nossa região corresponde a esta parte do gráfico. Portanto, está aí a região R de integração. Agora, vamos fazer o cálculo da integral. Bom, para a gente calcular a integral, é bem simples. A integral em mais interna é em x, o que dá x. E vamos substituir os limites de integração, x variando de y a y ao quadrado. Substituindo aqui, a gente obtém uma integral simples, né, de 1 a 2 em y. E substituindo agora x por y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado menos o limite inferior, nesse caso é y. Substituindo aqui em x, vai ficar menos y. Essa integral é bem fácil de resolver, é um polinômio. A integral de y em y dá y 3 sobre 3, menos a integral em y dá y2 sobre 2. Substituindo agora y por 1 e por 2, vai ficar, o limite superior é y igual a 2, isso aqui vai ficar 2 elevado ao cubo sobre 3, menos 2 ao quadrado sobre 2, menos, agora vamos substituir o limite inferior. Nesse caso, vamos substituir y por 1. Vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2. O resultado, após simplificação, dá 5/6. E assim a gente resolve esta questão.